Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, meu querido e minha querida, que nos dá a graça, a alegria da companhia nesta manhã de segunda-feira, nesta devocional matinal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aproveita que você está com a gente, você ativa o sininho aí, inscreva-se no canal da igreja, dê o seu like e assim você vai ser notificado também de outros vídeos que serão publicados. Iniciamos hoje algumas devocionais em cima do livro de Neemias. E o texto de hoje será o seguinte: Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Entre novembro e dezembro, no 20º ano do rei Artaxerxes, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Esse é o início da história da reconstrução de Jerusalém. Então o assunto nosso nessa semana vai ser reconstruir, reconstrução. Daqui a pouquinho a gente vai estar saindo desse processo de isolamento, de quarentena, e a gente vai ter muito trabalho pela frente. A gente vai precisar de muito esforço, assim como Neemias também precisou. Mas houve uma coisa que aconteceu em Neemias que disparou todo o processo e que fez com que ele fosse o homem que marcou o seu tempo e a história como foi. Foi como ele recebeu a notícia ruim que Anani trouxe para ele. Anani vem de Jerusalém, ele pergunta então como estava, Neemias pergunta para Anani como estavam os seus irmãos lá em Jerusalém, e Anani diz: olha, todos que estão lá estão em terrível miséria, a cidade está destruída pelo fogo, as portas estão queimadas, e a primeira atitude de Neemias foi lamentar, chorar. Diz o texto: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias poderia ter dado de ombro, Neemias poderia não ter se importado. Afinal de contas, ele tinha um bom emprego, ele estava bem colocado, aquele problema não era um problema dele. No entanto, ele absorve aquilo para si e ele então coloca-se diante de Deus como instrumento de restauração. Você tem duas posições possíveis nesse tempo que nós estamos vivendo, do qual estamos quase saindo. Ou você dá de ombros, você finge que não é com você, você finge que não tem nada que possa fazer para ajudar. Ou então, você assume o problema para você e você coloca-se na condição de agente de reconstrução. De alguém que vai não somente reconstruir a sua vida, mas que vai também reconstruir, ajudar a reconstruir a vida de outras pessoas. O nome disso chama-se empatia. Neemias, ele absorve a situação, ele sente no coração e ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Meu querido, não dá para a gente passar por essa vida, e principalmente por esse momento que nós estamos passando, como quem não tem nenhuma contribuição para dar. Todos precisamos e precisaremos da ajuda uns dos outros. Você tem pessoas próximas de você que vão precisar muito da sua ajuda. Sabe? Permita que seu coração seja atingido por isso, como o coração de Neemias também foi atingido por aquelas notícias. E você vai ter a alegria de desfrutar de um tempo sim duro de trabalho, mas no final, da alegria de ver vidas reconstruídas, famílias reconstruídas, situações completamente caóticas sendo revertidas e sendo usadas como instrumento de glorificação ao nome do Senhor, para o nome do Senhor, e você terá feito parte disso.
Assuma essa parte, sabe? Deixe seu coração disponível para isso. Eu posso orar por você nessa hora? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas preciosas que nos acompanham nessa manhã em tuas mãos e pedir, Deus, em nome de Cristo, que o nosso coração esteja sensível, que o nosso coração seja atingido pelas notícias que vamos receber, aquelas que já recebemos, mas não somente para lamentá-las, mas para sermos, Pai amado, parte da solução. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz de Jesus.